Olá, boa noite. Câmeras de vídeo monitoramento flagram um homem agredindo mulher em Carmo do Paranaíba. Acidente fatal é registrado na BR-146 em Serra do Salitre. Homem é preso após agredir mulher em Patos de Minas. Unidades prisionais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba têm registro de detentos infectados com Covid-19. TSE orienta que quem tiver sido diagnosticado com coronavírus a partir de agora não deve ir votar. A gente mostra como foram as celebrações do Dia de Finados aqui em Patos de Minas. Os cemitérios ficaram fechados, mas teve missa nas igrejas e mais. Patos de Minas se destaca na produção nacional de leite. Governo reduz impostos e fortalece o setor de games. E Cruzeiro conta com um novo jogador. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Um acidente fatal foi registrado ontem à noite no quilômetro 86 da BR-146 em Serra do Salitre. O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva e tombado na pista. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada a comparecer ao local, onde deparou com a carreta com placas de São Paulo tombada com danos diversos na cabine e na carroceria. O condutor, de 54 anos, foi encontrado sem vida junto à carga de melancia e melão, que ficou parcialmente espalhada pelo asfalto. Devido à obstrução parcial da rodovia, com derramamento de óleo na pista, foi necessária a interdição do fluxo do trânsito para evitar novos acidentes e garantir o trabalho da perícia, do guincho e a limpeza da via. Além disso, foi solicitado apoio à Prefeitura de Serra do Salitre, tendo comparecido ao local um operador de retroescavadeira que reduziu a quantidade de carga, possibilitando assim o destombamento e retirada do veículo. Os militares do Corpo de Bombeiro também foram até o local para tratar com serragem o óleo diesel na pista e assim fazer a devida limpeza. 6 unidades prisionais instaladas em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba têm registro de detentos infectados com Covid-19. A informação foi confirmada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Ao todo, são 43 presos internados ou em isolamento até a última sexta-feira. Os dados são referentes às unidades das áreas de abrangência da 5ª, 9ª e 10ª Regiões Integradas de Segurança Pública. Na 10ª RISP, 8 detentos testaram positivo para a Covid-19, 7 estão em penitenciária de Carmo do Paranaíba e 1 no presídio de Patos de Minas. Todos estão assintomáticos ou com sintomas leves. A 9ª RISP é a única das 3 regiões que não tem registro de contaminados em presídios. Segundo o departamento, estão sendo adotadas medidas de segurança sanitária em todas as unidades para evitar a contaminação dos internos. Desde setembro, as visitas presenciais nos 194 presídios e penitenciárias de Minas Gerais foram retomadas, seguindo os protocolos para evitar a transmissão de Covid-19. Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo, depois de agredir a companheira. Segundo o suspeito, as agressões aconteceram porque a mulher teria sido infiel. O crime aconteceu na manhã deste domingo em Patos de Minas. Um homem de 39 anos que foi preso contou para a polícia que teria chegado em casa e pegou no flagra a mulher dele com outro homem. Ambos estariam trocando carícias. Enciumado, o agressor teria pegado um pedaço de madeira e agredido a companheira de 50 anos e um homem que tem 71 anos. O idoso foi atingido na cabeça e perdeu bastante sangue. A mulher apresentava um ferimento na mão. Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para a UPA de Patos de Minas. O agressor foi identificado depois de rastreamentos da Polícia Militar e preso em flagrante. O acusado contou que agrediu o idoso, mas disse que não bateu na mulher. Porém, diante dos ferimentos e das evidências, ele deve responder pelo crime baseado na Lei Maria da Penha.
Depois do intervalo, a gente mostra como foi o dia de finados aqui em Patos de Minas. Os cemitérios ficaram fechados. Hoje é dia de finados, uma data em que muitas pessoas aproveitam para prestar homenagens aos amigos e familiares que já se foram. Em Patos de Minas, em decorrência da pandemia, a visitação aos cemitérios foi proibida. A porta do cemitério municipal Santa Cruz ficou assim, sem ninguém. Neste cemitério privado também não se teve visitantes. Além destes, os que ficam na zona rural não puderam receber os familiares que faziam da data um momento de oração e também de matar a saudade. As visitas foram impedidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Patos de Minas. Isso devido ao quadro epidemiológico do município. Então temos sim que tomar esse tipo de cuidado. Eu sei que muita gente aí vai sentir, mas vai ter seus momentos para frente aí para a pessoa ir lá prestar essas homenagens. Enquanto isso, outros cemitérios vizinhos a Patos de Minas puderam receber visitação. Em Presidente Olegário, a população pôde ir até o cemitério municipal Terra Santa. A Maria Lúcia prestou uma homenagem ao pai e irmão. O olhar emocionado demonstra a saudade de quem sempre foi importante em sua vida. Aí todos os anos eu venho, trago uma florzinha, acendo uma vela. Eu acho que é uma forma da gente aliviar um pouquinho a falta, né? Fazer uma oração, lembrar dos momentos bons, né? Porque a pessoa que morre nunca morre pra gente, né? É sempre um dia de saudade, das lembranças. E hoje eu acho importante esse dia pra gente sentir um pouquinho perto da pessoa, né? Que a gente ama. É muito difícil, muito difícil. Mas a vida continua, né? É triste, mas no mesmo instante a gente se sente mais confortável, né? Sentir um pouco em pé. O companheiro da Maria Lúcia, que é de Goiás e mora no município há aproximadamente 7 anos, aproveitou a data para também fazer uma oração e deixar rosas para o cunhado e sogro. Esse aqui é o momento de reflexão, de matar a saudade, de fazer uma oração por gente querida da gente. Eu venho aqui só nessa data, sempre estou vindo aqui. O João Batista levou este vaso de flor para o túmulo da sogra, uma forma simbólica de registrar a saudade. Esse momento é um momento triste, né? Um momento de lembrança eu lembro da sogra, mas é um momento triste, né? Que a gente perdeu ela, né? Do lado de fora, vendedores de flores e pessoas que levaram enfeite, como forma de tentar consolar os corações. Uma forma de amenizar, né, a dor das pessoas que já partiram, e a gente vem aqui e distribui essas rosas, uma simples homenagem mesmo para as pessoas. Sem as visitas aos cemitérios, a alternativa foi interceder pelos entes queridos nos templos religiosos. Na tradição da Igreja Católica, no dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, tendo todos os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer as orações por todos os demais falecidos e que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro se celebra o Dia de Finados. É uma data em que nós lembramos todos os defuntos, porque durante todo o ano nós lembramos as pessoas que falecem. Nós temos nas intenções das missas de 7º dia, e nessa data a gente reúne todas as pessoas, né, e reza por todas as pessoas já falecidas, todos os entes queridos, né? E como é importante a gente lembrar dos nossos antepassados, sobretudo das coisas boas que eles realizaram e deixaram para nós. Também nesta data é um momento de refletir sobre as próprias ações, para que, como creem os católicos, no momento da ressurreição, seja um encontro de consciência tranquila com Deus. Um tempo também de reflexão, né? Um tempo para revermos também a nossa caminhada cristã, mas sobretudo é um tempo de esperança, porque nós esperamos e cremos na ressurreição, e isso é que nos dá sustentação na nossa caminhada, a certeza de que esta vida, esta existência temporal,
ela termina, mas a nossa vida, ela continua em Deus. Para os fiéis, é momento de relembrar as coisas boas que seus entes deixaram e, além de rezar por eles, reconhecer e elevar a própria fé. A gente lembra de todos que foram e a gente procura também lembrar das coisas boas que nos deixaram, os exemplos, né? Eu me lembro muito dos meus pais, os valores, né? Porque, na verdade, eu não lembro deles, assim, os meus pais falecidos, assim. Eu lembro deles, assim, das coisas que eles me ensinaram, que eles deixaram para mim, para os meus irmãos. Agradecer tudo que eles fizeram por nós, né? A presença deles em nossa vida. A gente que é católico, eu me sinto assim na obrigação de rezar pelos nossos falecidos. Para que Deus, eles já foram, mas Deus, na sua infinita misericórdia, lhes conceda o perdão e a remissão de seus pecados e o descanso eterno da alma deles. Porque também um dia nós iremos e outros irão rezar por nós. Então eu acredito assim, a gente tem que rezar muito pelos que já foram, pelos que ainda estão aqui, que precisam se converter. No próximo bloco, o governo reduz impostos e fortalece o mercado de games. E Patos de Minas se destaca na produção nacional de leite. Patos de Minas é a segunda maior produtora de leite do país, um resultado que vem de anos de evolução tecnológica no campo e da experiência do trabalhador rural. O dia do senhor Ronaldo começa bem cedo. Às 4 da manhã, ele acorda e segue para o curral para cuidar das vacas. Um trabalho feito em família. A fazenda é do irmão, mas quem cuida de tudo é o senhor Ronaldo e a esposa dele. Às 6 horas, o leite já foi tirado e transferido para cá. E não pense que acaba por aqui. Depois de feita a ordenha, é hora de tratar dos animais, com medicamentos para evitar que as vacas tenham mastite. Nesse trabalho todo, o que o produtor utiliza para passar o tempo é o radinho, que fica pendurado no equipamento de ordenha e outro em cima do balcão. Assim, fica ligadinho nas notícias da região e ouve as músicas que gosta. Uma vida difícil e que exige atenção, cuidado e experiência. Você tem que manter horário. Eu levanto aqui na faixa de 4h30 da manhã, eu ligo a ordem, eu e minha esposa. Ligo a ordem na faixa de 5 horas da manhã. Termina o leite ali 6 horas de tirar, já vai para a cocheira tratar do gado. Minha esposa vai lavar a ordenha, o pátio, tratar de um bezerro, e sempre olhando, rapar um curral. E é sempre assim, do almoço, o homem do tanque chega, você tem que lavar o tanque. Quando é frio, vamos matar, vamos encher as cocheiras novamente. Aí com o tempo de chuva agora, assim, vamos começar mais um pouquinho, senão a energia acaba, que é a preocupação, né? Raio, que perigo. Aí nós vai na boca da noite terminar. Sempre tem preguiça, uma vaca para ganhar bezerrinho, você tem que ficar de olho à noite, levantar, senão. Então é de praticamente 4h30, 6, 6h30 todo dia. Igual, por exemplo, hoje é feriado, né? O pessoal tá aí, ó, sábado, domingo, segunda, feriado. Nós não tem isso não, nós não tem domingo, é só. Nosso país carrega muitas histórias e pessoas como o senhor Ronaldo, que é produtor de leite. E o resultado desse cuidado e atenção com os animais e com a produção de leite é o fato de os mineiros estarem entre os maiores produtores de leite do país. De acordo com o IBGE, o número de municípios produtores de leite do Brasil chegou a 5.513. Dos 10 maiores produtores, 7 são mineiros, e quem ocupa o segundo lugar é Patos de Minas, que teve acréscimo de 1,5% e atingiu 195,8 milhões de litros de leite. Minas Gerais seguiu como maior produtor, com 27,1% do total e aumento de 5,7%. E hoje, né, a produção de leite no Brasil, ela concentra de fato aqui, né, no Paranaíba, no Triângulo, parte do Noroeste, compondo, né, junto com o estado de Minas, o maior produtor de leite do país, já vem repetindo em vários anos, e é uma atividade que está presente praticamente em 99% dos municípios do Brasil. Em Minas Gerais, eu não tenho esse dado atualizado, mas eu acho que em todos os municípios de Minas Gerais tem atividade leiteira. Impacto disso é a geração de empregos, de renda. É uma forma também de destacar as qualidades do homem do campo.
soma muito, porque é uma forma de estar fixando também o homem no campo, é uma atividade aqui na nossa região predominantemente de pequenos produtores, o que não quer dizer que não tenha grandes produtores com exploração de intensa empresarial. Então é um mesclado de pequenos, médios e grandes que faz essa riqueza toda, que faz essa grandeza que é a atividade leiteira aqui na nossa região. Mesmo durante a pandemia, a produção de leite se manteve em alta. E mais especificamente para a nossa cidade, além de estar entre as maiores produtoras, é também privilegiada por habitar grandes produtores de grãos. Diante dessa publicação e desse resultado que nós temos conhecimento agora, através do IBGE, a gente sabe que essa situação ela não vai muito longe, vai ser o primeiro produtor de leite do Brasil, não tem dúvida nenhuma disso, pelo volume de produtores que ainda estão na atividade, pelo nível de tecnologia, pelo potencial de produção, porque além dela ser, segundo o IBGE, a segunda maior produção de leite do Brasil, ela é altamente produtora de grãos. E são resultados como esse que incentivam o grande e o pequeno produtor a se manterem cada vez mais ativos e melhores no mercado. Hoje o produtor que tem silagem, ração, tudo caro, tem que ser um animal de alta produção, senão eu costumo brincar, 15 litros de leite é despesa, ração, energia, medicamento, o que sobra é um pouquinho acima. Então se o animal produzir pouco, não tem jeito, é só para manter ele, né? Então o pessoal tende a procurar investir em melhorar a genética, melhorar alguma coisa, senão não dá conta. O pequeno que não passa para esse lado não dá conta. O mercado de games e usuários comemora uma decisão do governo federal que reduziu pela segunda vez impostos sobre consoles e acessórios. Embora a iniciativa signifique abrir mão de uma receita importante para os cofres públicos, ela fortalece este, que é um dos setores que mais crescem no mundo e também no Brasil. O mercado de games brasileiro é o 13º maior do mundo e o maior da América Latina. Para entender como os jogos seduzem tanto e por tanto tempo, é preciso ouvir um cara que conhece bem esse universo, cheio de gráficos e aventuras. Ronaldo Gazel é especialista em tecnologia criativa e realidade aumentada, onde o ambiente real é a própria interface. Uma tecnologia que deverá substituir as interações físicas, como monitores e telas de toque. Criador respeitado no mercado, ele diz que, antes de tudo, um jogo precisa ter boa narrativa. Desde os jogos mais simples, igual aqueles Pac-Man no início dos anos 80, o Pac-Man, por mais simples que seja, tem uma narrativa catártica, né? Você, enquanto está naquele labirinto, você está sofrendo, correndo dos fantasmas, enquanto tenta pontuar, você sofre. De repente você encontra uma pílula, opa, vira o jogo. Brasileiro gosta mesmo de narrativas, tanto que somos o 13º maior mercado de games do mundo e o maior da América Latina. Uma pesquisa estima a presença de mais de 75 milhões de jogadores, ou players, no Brasil. Volume que atrai o mundo corporativo e aquece o B2B, empresas que desenvolvem jogos para outras empresas. Quem compra quer parecer mais conectado, imersivo e inovador. Os jogos eletrônicos foram criados na década de 1960, mas evoluíram e se tornaram populares nas décadas de 80 e 90, quando os gigantes do mercado começaram a produzi-los, como a Nintendo e também a Atari. Eles passaram de fase neste século quando viraram um negócio de cifras milionárias. A indústria de games faturou no ano passado 120 bilhões de dólares e deve chegar no próximo ano com um faturamento de 131 bilhões. Vale lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia para este salto estratosférico de valores. E se engana quem pensa que é só perda de tempo. Banco Mundial, doutores e universidades estão de olho nesta turma que não tira o olho da tela. Cristiano também acredita nesse mercado. A empresa dele, a Casa dos Quadrinhos, aqui em BH, lançou um curso profissionalizante em artes e jogos digitais, em parceria com uma produtora especializada em animação. Vencedor de um edital da Agência Nacional de Cinema,
O curso oferece uma formação integralmente online, com aulas de animação 3D, desenvolvimento de personagens, transmídia, programação e modelagem. Existem oportunidades e as oportunidades cresceram na pandemia. Então, assim, quantas áreas no mundo hoje você pode falar que cresceu oportunidade? O mercado de jogos digitais cresceu e continua crescendo. E não tem profissional suficiente para suprir todas as produtoras, todas as publishers que trabalham com isso. Segundo o censo da indústria brasileira de jogos digitais, o número de empresas desenvolvedoras cresceu muito nos últimos anos. São quase 400 hoje. Tem quem cria, quem joga e quem ensina a jogar. Esse é o Lucas. Formado em jornalismo, ele teve proposta para atuar em uma grande empresa. Mas o negócio dele é dar dicas quentes para o FIFA, um jogo de futebol virtual. Fala, rapaz, e mais um vídeo começando, o Ardon aqui, e mais uma vez trazendo FIFA 21, mano. O cara tem torcida. Um tutorial dele teve mais de 400 mil visualizações no YouTube. O vídeo rendeu alguns dólares e uma injeção de ânimo para o jovem que passa 11 horas por dia na frente da tela, no quarto dele, no bairro Floresta. O pai ainda não comprou o passe, mas ele vai seguir treinando. Você tem que dominar e tem que estar por dentro de edição, luz, som, áudio, todas essas coisas para ter um produto de qualidade para colocar na plataforma. Porque hoje a internet é a segunda TV, tem que ter qualidade. Ainda tem muita aventura para rolar nesse mundo em transformação. E você, vai pro jogo? No próximo bloco tem a análise da notícia. Entre outros assuntos, a gente fala sobre uma orientação importante do TSE para o dia da votação. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região, aqui no quadro Análise da Notícia. Quem fala comigo hoje é o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, como vai? Como tem sido a segunda-feira de feriado? Oi, Jéssica, boa noite para você. Pois é, né? Feriado e a gente trabalhando normalmente, né? Essa rotina aí de sempre, de estar trabalhando, buscando a notícia. E vamos lá, né? Vamos trazer aí informação, vamos comentar esses assuntos que estão aí na nossa pauta de hoje. A gente começa aqui, Odair, falando sobre o enfrentamento à pandemia. Hoje a gente não traz aqueles dados, né, que são tradicionais aqui no NTV News, visto que hoje é feriado e a prefeitura não faz atualização, os hospitais também não alimentam aquele portal, né, dos dados do Covid-19. Mas uma notícia importante é sobre a questão da vacinação contra o coronavírus no Brasil. É que a presidente da Fundação Oswaldo Cruz afirmou nesta segunda-feira acreditar que a vacinação contra o Covid-19 só começará no primeiro trimestre do ano que vem. E a vacinação a gente já aguardava que talvez poderia começar no final desse ano, né? A gente mostra esses detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai acompanhar todo o processo. O acordo de cooperação com a Universidade de Oxford foi anunciado pelo governo brasileiro no fim de julho. O imunizante será fabricado pela Fiocruz, que estima entregar 265 milhões de doses à população brasileira. Na época, a previsão do Ministério da Saúde era iniciar a vacinação em dezembro. A expectativa e a vontade de todo mundo é que essas doses já sejam quanto antes disponibilizadas à população para a gente tentar voltar à normalidade, né, Odair? Mas é uma notícia não muito boa, a gente vai ter que esperar um pouquinho a mais. Essa expectativa e essa demanda por a vacina, né, pela vacina, por imunização contra a Covid-19, ela vai ficando muito grande e isso causa uma ansiedade enorme, né? Já tivemos aí, inclusive, alguns laboratórios dizendo, não, até antes do Natal poderíamos, de repente, começar a vacinar, não, será no início de janeiro, agora março, e aí, assim, a gente sabe que tudo isso é muito demorado, né? E essa expectativa, ela só vai aumentando. Agora, quando chega aí um órgão maior, quando chega aí uma perspectiva de tempo mais elevado, causa aquele balde de água fria, né? Quando a gente já pensou que já no início do ano que vem já teríamos possivelmente vacinação, mas é isso, é demorado mesmo, e aí se a gente for pensar em março, será um ano depois do início da pandemia. Em situações aí normais, situações de que não demandem uma vacinação em massa, por exemplo, a gente nem perceberia esse prazo, uma vez que aí
outras vacinas demoraram 3, 4, 5, 10 anos para serem aprovadas e começarem a ser levadas para a população. No caso da Covid, não, porque aumenta essa expectativa devido ao sistema que a gente está vivendo, devido a esse período e essa necessidade que a gente tem de imunização por uma doença que pega pelo ar, por uma doença que pega aí como ambiente. Então, essa imunização, ela demorar um pouco mais, né, ela se arrastar um pouco mais para ser disponibilizada, gera realmente aí uma expectativa muito grande. Além do que, Jéssica, isso reforça ainda mais aquelas medidas de segurança que a gente tem que ter, de proteção, né, de máscara, de álcool em gel, de evitar aglomeração, porque não temos ainda aí uma data exata de quando essa imunização virá, e mesmo quando ela vier, ela vai vindo gradativamente para aqueles grupos prioritários. Então, quanto a gente puder evitar propagar ainda mais essa doença, melhor será. Por um tempinho aí a gente vai ter que tentar manter ainda esses cuidados, né? Pelo menos então até o ano que vem. E vai ser dessa maneira mesmo. Os grupos mais importantes, não mais importantes, mas assim, prioritários são vacinados primeiro. Então é bom que todo mundo tenha um pouquinho de paciência e mantenha esses cuidados. Uma vez que a gente tem, inclusive, uma demanda muito grande mundial por essa vacina, né, Jéssica? Então aí é realmente se cuidar e esperar para que a gente possa, então, até lá, né, ter o menor número de perdas de vidas aí. E como a gente ainda não tem essa vacina, está longe ainda dela aparecer aqui para a gente, há algumas orientações importantes que foram emitidas pelo TSE sobre a votação. Vamos colocar primeiro na tela. Segundo o comunicado, quem tiver diagnóstico positivo da doença a partir do dia 1º de novembro ou tiver febre no dia da votação, não deve ir votar ou trabalhar como mesário. Essa é uma das orientações que constam no Plano de Segurança Sanitária do TSE, incorporada às normas eleitorais por meio da Resolução 23.631 de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que aquele eleitor que possuir o diagnóstico positivo para o novo coronavírus poderá justificar a sua ausência às urnas por esse motivo. Porém, o prazo para justificativa é de 60 dias após a data da eleição, ou seja, o eleitor tem até o dia 14 de janeiro de 2021 para realizar o recurso. O eleitor faltante poderá comprovar a ausência também nos cartórios eleitorais, no sistema Justifica e pelo e-título. Já o mesário que não puder comparecer à sessão eleitoral deverá comunicar o fato à sua zona eleitoral o quanto antes, para que seja possível providenciar a sua substituição. Caso não comunique a ausência e não apresente o motivo de ter faltado ao trabalho, também estará sujeito à multa. Pois é, Odaí, são orientações importantes, né? A gente tem que levar duas coisas em conta. O dia da votação, da eleição, é um dia muito importante, mas isso não pode se tornar um problema para que a gente aumente aí o número de infecções por coronavírus. Então, cabe muito bom senso, né? Quem for diagnosticado desde ontem, então, dia 1º de novembro, o aconselhamento do TSE é que essa pessoa não participe do dia de votação. E ele colocou várias formas para que essa pessoa justifique, para facilitar também, né? Claro, hoje eu, inclusive, Jéssica, estava ouvindo umas reportagens, né? Inclusive participação ao vivo do ministro Marco Aurélio de Mello, presidente do TSE, ele falando justamente disso. Inclusive ele está nos Estados Unidos para acompanhar a eleição americana e ele falava justamente disso, de ter, das eleições do Brasil terem sido cercadas aí, já, mesmo com esse adiamento, né, da data de votação, né, que seria lá em outubro e pulou agora para novembro, dia 15. E ele falava justamente disso, de ter cercado, de ter buscado meios para evitar a propagação, de também garantir a integridade dessas pessoas que vão votar, daqueles que estão trabalhando ali voluntariamente nas eleições, justamente para tentar barrar uma disseminação maior do coronavírus. E aí vale, Jéssica, o entendimento também daquele que teve coronavírus e que não saia da quarentena para votar, né? Não saia da quarentena para votar, sabendo que ele tem aí um prazo de pelo menos 15 dias, né? Então quem teve Covid nesse prazo, não vá votar, justifique, né? Não exponha outras pessoas aí ao risco, ainda, mesmo que você pareça não estar sentindo nada, mesmo que você aparentemente não esteja sentindo nada, tenha sido, por exemplo, assintomático, se você está nesse período de quarentena, é o que o TSE pede, né, exige aí, que você não vá, que você não procure
a urna para votar, não vá ter as sessões, uma vez que você pode colocar em risco aí pessoas que estão ali trabalhando, pessoas que vão votar. Acho até que essa medida ela tem aí uma forma também de barrar aqueles que acham que a doença não é nada, mas que aí acabam indo a fazer coisas no dia a dia e expondo outro a risco. Agora, essa questão de ir votar, de exercer o direito de cidadania, que é muito nosso, muito brasileiro, e que a gente faz questão de votar, a gente vê pessoas idosas indo votar aí nas eleições que a gente cobre, que é o nosso jornalismo. Então aí, quando você vê uma situação como essa, do próprio TSE pedir para que essas pessoas não procurem as sessões de votação, se mantenham em casa, já que tiveram o diagnóstico próximo às eleições, né, nesse período aí de quarentena de pelo menos 15 dias, precisa ser respeitado e precisa ser encarado com muita responsabilidade para aqueles que tiveram a doença ou estão com a doença e dessa maneira eles não possam expor outras pessoas ao coronavírus. Agora a gente gira um pouquinho o assunto, Odair, aqui imagens do sistema do Olho Vivo da Polícia Militar de Carmo do Paranaíba conseguiram flagrar o exato momento em que uma mulher foi agredida. A gente mostra agora. Nas imagens que foram gravadas pelo sistema Olho Vivo da Polícia Militar de Carmo do Paranaíba, dá para ver todo o espancamento. Primeiro, o homem caminha até a mulher e arremessa algo. Em defesa, a vítima tenta se proteger com os braços e mãos, mas as agressões continuam. Depois, ele vai até uma caçamba e volta com um tijolo grande nas mãos. Ele joga o objeto enorme na mulher. Por sorte, o tijolo teria pegado de raspão e se quebrado na parede. Segundo a polícia, o vai e volta no meio da rua é para pegar pedras que estão dentro da caçamba. As agressões terminam graças à ação rápida da Polícia Militar que chegou ao local e prendeu o agressor, identificado como Adriano, de 42 anos. Ele segurava uma faca em uma das mãos, que também teria sido usada para agredir a mulher. Segundo as informações, a vítima é uma mulher que vive em condições de rua. Ela foi levada para a UPA da cidade para receber atendimento médico. Já o autor foi preso e a faca apreendida. Foi detectada, pelo nosso sistema de monitoramento o momento em que um homem agredia brutalmente uma mulher próximo à Praça Kennedy, região central da cidade. O autor, bastante conhecido já no meio policial, é Amásio da vítima e por motivos fúteis naquele dia passou a agredir a sua companheira, com chutes, socos, arremessando pedras, tijolo e também com golpes de faca contra os braços da vítima. A Polícia Militar chegou rapidamente no local e com a chegada da guarnição o autor foi preso em flagrante. Ele não esboçou nenhuma forma de reação, ele inclusive estava com a faca em uma das mãos no momento da abordagem, e determinado que ele jogasse ela no chão, ele obedeceu e foi preso em flagrante. Já a vítima foi encaminhada para atendimento médico, sendo constatadas diversas escoriações no rosto, braço, cortes nos braços, e na cabeça. Para deixar as pessoas mais tranquilas, a vítima já no outro dia recebeu alta, a Polícia Militar já realizou uma visita tranquilizadora, já inserimos essa vítima no nosso programa de proteção à violência doméstica. O autor ele foi preso em flagrante delito no dia do fato e através da representação da vítima encaminhamos o autor até a delegacia de Patos de Minas. E verificando no nosso sistema é possível constatar que ele ainda se encontra preso. E esperamos que a resposta seja dada a esse crime praticado. Se não fosse a perspicácia do agente de monitoramento e o atendimento rápido da ocorrência por parte da Polícia Militar, com certeza teríamos tido uma ocorrência com resultado muito pior. São moradores de rua, já foram presos há alguns dias atrás pelo mesmo delito, só que naquela época eles foram presos por agressões mútuas. Então a Polícia Militar, já ciente dessa ocorrência, vamos encaminhar a vítima para os órgãos de assistência, para os órgãos de proteção e, como eu disse, ela foi inserida na nossa proteção contra a violência doméstica, já temos uma guarnição específica em Carmo do Paranaíba para esse atendimento de prevenção à violência doméstica e vamos dar todo o suporte que ela precisa para que ela não seja vítima novamente de delito dessa natureza.
Então, Odair, são imagens fortes que relatam essa violência. Por sorte, então, isso aconteceu em um local que a polícia conseguiu acompanhar para que o pior não acontecesse no final, né? Mas as imagens são realmente muito fortes. Pois é, que triste isso, né? Que situação degradante, que situação de violência. E ainda mais com a polícia deixando claro aí que não foi a primeira vez que aconteceu. E aí essa pessoa muito exposta, jogada ali na calçada e sendo violentamente agredida, né, com pedradas, né, com chutes. E não aconteceu o pior, Jéssica, porque ali a maneira como o monitoramento mostra indica que houve uma intervenção, que o veículo chegou por ali, que a polícia, que quem estava monitorando viu toda aquela situação, né, e acabou denunciando. Mas ali, o que acontece? Este monitoramento, né, e essa questão toda passa por uma situação de caos social, né, de pessoas, né, tanto o agressor quanto a vítima, estão ali jogadas, né, ao Deus dará, como dizem, deixadas aí na rua. Aí alguém pode dizer, mas eles que quiseram ficar na rua, quando na verdade a situação não é bem assim. Aí você tem uma questão aí possivelmente de bebida alcoólica, de drogas, de situação que levaram situações que levaram essas pessoas a isso, né, a estarem dessa maneira. E quando culmina numa violência tão grande como essa, é que desperta a atenção para essas pessoas que ficam invisíveis nas ruas aí, né, que nós mesmos passamos e acabamos não vendo ou fingindo que não vemos, virando o rosto numa realidade dura de uma rua, uma situação de estar na rua. E essas pessoas que vivenciam isso todos os dias, todas as noites, as madrugadas, além da chuva, do frio, a violência, né, e a tristeza de estar abandonado, de estar em meio à rua. E essa daí, por pouco, essa senhora não acabou sendo mais violentada ainda, não tem sido mais machucada, ferida e até perdendo a vida. O policial até disse aí que ela foi atendida, né, que ela vai ser protegida. Mas é uma situação degradante, né, Jéssica? É o abandono total aí, é o fim da questão toda, já está na sarjeta ali e a violência explode dessa maneira entre esses dois aí. Como eu disse no início, que a polícia reafirmou, não é a primeira vez que acontece. A gente vai para um rápido intervalo, daí na volta você traz as novidades e as notícias do esporte, né? Vamos lá. Agora esportes, o próximo desafio do Cruzeiro é o Botafogo de São Paulo. A partida está marcada para sexta-feira. Nesta segunda, o técnico Filipão e o zagueiro Manuel falaram com a imprensa. Manuel está de volta à equipe e comemorou na entrevista de hoje o último resultado positivo do clube. Pude voltar, pude ajudar meus companheiros, pude fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar. E foi uma vitória muito importante, né, para aquilo que a gente almeja no campeonato. Uma vitória para dar confiança, uma vitória, né, que todo mundo correu do começo ao fim. Então, acredito que essa vitória foi fundamental para a gente para dar confiança aos jogadores, que eu acredito que a gente tem tudo aí para crescer no segundo turno aí do campeonato. É importante somar pontos, né? A gente sabe que é difícil, a Série B é complicado, mas a gente vem numa sequência boa, né? E, como eu falei, uma vitória contra o Paraná com uma equipe que está muito bem trabalhada, muito bem montada, tem muitos jogadores de muita qualidade. E a gente conseguiu fazer um grande jogo, né? Dar confiança aos jogadores. Mas a gente não pode parar aqui. Tem que continuar com o nível que a gente entrou, que é de concentração muito alta. E a gente conseguiu fazer um grande jogo e uma grande vitória, mas tem que manter esse nível para a gente chegar no nosso objetivo, que é subir na tabela. Nesta segunda-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari também deu as boas-vindas ao atacante William Potker, o mais novo reforço do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Temos mais um atleta que por nós foi solicitado à direção do Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para trazer esse atleta, que é o William Potker. É um jogador que eu confio muito, que eu tenho plena confiança que vai nos ajudar principalmente nessa segunda fase que nós começamos nessa semana, e que será muito bem recebido por todos nós, não apenas pela comissão técnica, pelos outros jogadores, porque
tem potencial, é um jogador com uma explosão muito grande, é um jogador que já vivenciou a Série B e que vai nos ajudar bastante. É um jogador que já jogou a Série B, sabe como que é difícil jogar a Série B, é um jogador forte, né? Eu já joguei contra ele várias vezes, é um jogador difícil de marcar, né? E a gente espera que ele possa nos ajudar, né? Desejar boa-vinda para ele aí, que ele possa nos ajudar bastante, porque a gente precisa de todo mundo. Para a partida da próxima sexta, a equipe aposta em preparo e concentração. Entrar concentrado. Quando a gente entra concentrado, ligado, todo momento, a gente tem grande chance de fazer um grande jogo e vencer a partida. Acho que a gente não tomando gol é importante, porque a gente vai fazer. A gente está com uma equipe que tem jogadores de muita qualidade, né? E a gente, Moreno, fazendo um gol, Ayrton, a gente fica muito feliz, né? Que está se entregando durante os jogos, então a gente fica feliz. Que estão fazendo gol e a gente espera esses dias tem para trabalhar e trabalhar muito, focar bastante na partida para a gente na sexta-feira fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é o 3 pontos. Pois é, Odair, nesse momento qualquer reforço chega em bom momento, né? Pois é, Jéssica, o William Potker foi importantíssimo para o Internacional 97 na subida do Inter, que estava na Série B, né? Ele é um jogador de frente, ele é um jogador muito ativo, habilidoso, rápido, que pode ajudar o Cruzeiro aí nessa Série B. Muitos torcedores, né, torceram o nariz, ficaram meio assim com a vinda do William Potker por levar o Maurício, né? Uma vez que o Maurício é uma das joias aí da base do Cruzeiro. O Maurício, que é um jogador promissor, está na seleção aí, né? E aí, nessa seleção de novos, e aí, essa saída dele para lá, muitos torcedores entenderam que o William já tem mais idade, está com 26 anos e tal, mas é um jogador da confiança do técnico Filipão, e é um jogador que o Cruzeiro precisa, né? Dando certo, em se dar certo, é justamente aquele que o Cruzeiro precisa, que é um jogador mais agudo, que é um jogador que possa tanto armar quanto chegar, né? E aí dando aquele reforço que o time precisa nesse retorno aí. Terminou o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, Jéssica. Porque, por exemplo, hoje à tarde teve rodada da Série B e o Figueirense, que estava ali ganhando a Ponte, tomou virada. E aí o Figueirense fica na zona de rebaixamento, ali fica no Z4, e o Cruzeiro respira fora do Z4 ali com 20 pontos. E agora, retorno chegando, é hora de jogar muito e tentar aí subir nessa tabela com a força que o Filipão vem dando para esse time, que vem em evolução. E claro, quando chega um reforço, evidentemente vai aí dar um ânimo novo para essa equipe, né, que precisa. A equipe que começou só com jovens jogadores da base lá no início do campeonato mineiro. De lá para cá conseguiu, alguns jogadores deram certo, outros não. Técnicos vieram, técnicos foram embora. E o William Potker, que tem 26 anos, ele já era uma vontade do Anderson Moreira, né? Lá no início, o Anderson Moreira já queria esse jogador. De lá para cá, essas discussões, essa possível contratação ou troca de jogadores não foi possível. Agora sim, o Cruzeiro consegue, dando aí o jovem William, né? Aliás, o jovem Maurício, e vindo o William Potker para poder ajudar nesse ataque do Cruzeiro aí. Jéssica, agora para a gente falar ainda nessa questão do esporte, saindo do Cruzeiro e indo para o Atlético, tivemos rodada do Brasileirão hoje. O Atlético foi derrotado pelo Palmeiras por 3-0, foi goleado lá, o Palmeiras foi superior o tempo todo no Allianz Parque. O Atlético dependia somente dele para reassumir a liderança, mas continua aí com 32 pontos, atrás aí dos líderes Internacional e Flamengo. E olha, Jéssica, na próxima rodada, você falou que o Cruzeiro aí pela Série B enfrenta o Botafogo, lá de São Paulo. Na próxima rodada da Série A, jogo lá em cima na tabela, é Atlético Mineiro e Flamengo, ou seja, um jogão de bola aí para o próximo fim de semana. Esse jogo vai ser no Mineirão às 18h15, então o futebol do fim de semana promete muito e a gente vai ficar de olho aqui. Promete, parte de cima da tabela, né? Então a galera toda tá de olho para ver como que vai ser o desenrolar aí. Briga pelo título aí, viu? Odair, muito obrigada pela participação, todas as informações aqui no NTV News de hoje. Abraço para você, Jéssica, até amanhã. Bom, e no final da tarde desta segunda-feira, fiéis se reuniram para a entronização da Cruz de São Bento em um terreno que foi doado por um empresário que faleceu vítima da Covid-19. A nossa equipe acompanhou. Moradores do bairro Barreiro e do bairro Universitário 2 tinham uma grande necessidade de uma capela nas proximidades. O empresário Nelson Ribeiro Neves se sensibilizou e doou um terreno de 600 metros para a construção da capela.
O senhor, no entanto, faleceu em agosto, vítima da Covid-19. Era uma necessidade da comunidade. Eles que se reúnem nas casas, né, rezando o terço, as celebrações, e sentiu essa necessidade pela distância daqui com a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então era um esforço, um sonho da comunidade e que, por sua vez, não somente a distância, mas até mesmo essa vontade de ter mais perto a presença de Deus, a casa de Deus na vida deles. Aí eles foram até o Dr. Nelson, que se solidarizou com o pedido deles, viu com a família a possibilidade, um lugar também bom, de fácil acesso, e assim eles repensaram e doaram este terreno de 600 metros quadrados. Mário Zan é quem gerencia os bens da família doadora e respeitou o desejo de Nelson. Pela pessoa que ele foi, pela pessoa que ele representa aqui para a região, né, que tem um familiar dele todo aqui de Patos de Minas. Então é um prazer para a gente estar representando ele aqui nesse momento. No final da tarde desta segunda-feira, dia de finados, fiéis e voluntários se reuniram para a entronização da Cruz de São Bento, no terreno que foi doado por Nelson. Em homenagem ao Dr. Nelson, que morreu de Covid, bem como a todas as pessoas, né, neste ano difícil de pandemia, uma homenagem às pessoas que faleceram, mas também um marco neste ano que ficou para a história, né? A cruz é sempre um sinal que marca a presença, né, de Cristo, a presença da comunidade também, e a cruz vai ser de São Bento, porque a futura comunidade vai ser chamada Comunidade de São Bento. Além da cruz, Bispo Dom Cláudio ainda trouxe uma muda de árvore para ser plantada no local, em homenagem a Senhor Nelson e a todas as vítimas da Covid-19. Uma árvore vai ser uma planta, assim, uma planta de frutífera, é uma planta pequena, se chama guabiju, ela tem uma frutinha roxinha e é uma planta assim que não cresce muito, mas vai ser uma planta para lembrar também o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a casa comum, a ecologia, né, cuidar com todas as coisas, né? E também lembrando os falecidos, os entes queridos, a planta como sinal da vida que continua na eternidade. Na solenidade, muita emoção, oração e balões. Balões que carregavam nas cruzes nomes daqueles que já partiram. Em cada balão, uma saudade. Assim a gente encerra o NTV News dessa segunda-feira. A gente volta com mais informações amanhã às 19 horas. Tenha uma ótima noite.